4. Então, olha só, geralmente eles pedem assim, o que se transforma ou no que se transforma o elemento quando o cromo libera uma partícula alfa? Então ele vai pedir qual é a massa do titânio e qual que é o número atômico do titânio. Então é só você lembrar, partícula alfa 2, 4, então que número somado com 4 vai dar 52? 48. Que número somado com 2 vai dar 24? O 22. Olha a segunda lei. Cromo de novo 52 e 24. Ele emite uma partícula beta. Então a mesma coisa, ó, que número somado com 0, que é da beta, vai dar o 52 do cromo? 52. Do manganês. Agora, que número somado com menos 1 vai dar o 24? O 25. Então, 25 menos 1, 24. 0 mais 52, 52. O somatório de um lado tem que ser igual ao somatório do outro, tanto em cima quanto embaixo. Se você trabalhar com esses princípios de liberação, de emissão dessas partículas, cada elemento radioativo ele possui um tempo de meia-vida. Isso é muito importante. O que é tempo de meia-vida ou meia-vida? Tempo de meia-vida é o tempo que a amostra leva para se desintegrar pela metade. Por exemplo, um certo hospital possui um elemento radioativo talho, beleza? Cujo tempo de meia-vida dele é de 3 horas. Joia? O que quer dizer o tempo de meia-vida de 3 horas? A cada 3 em 3 horas, o que acontece com a sua amostra inicial? Ela decai pela metade. Então vamos supor que esse elemento tem, por exemplo, 10 gramas. Beleza? Depois de 3 horas, vai ter quanto dentro desse elemento? 5 gramas. Mais 3 horas, 2,5 gramas. Mais 3 horas, 1,25 gramas. E assim sucessivamente. Isso a gente chama de tempo de meia-vida. É o tempo que a amostra leva para se decompor pela metade. Você pode obter através de uma fórmula. T, que é o tempo, x vezes P. O que é o x? X é o número de desintegrações. E P é o período de meia-vida, que eram as 3 horas. Então ele vai decompondo, cada decomposição é um período de semi-desintegração, ou seja, um número de semi-desintegração. Então basta você calcular e ver qual o tempo, qual é o período, ou quantos períodos ele está se desintegrando. Mas não precisa, geralmente você faz pela própria decomposição, as linguinhas que a gente chama. Você tinha 10, vai para 5, vai para 2,5, vai para 1,25 e assim por diante. Bom, temos aqui no desenho um exemplo agora de fissão nuclear. O que vem a ser fissão nuclear? Fissão nuclear significa a quebra de um núcleo. Um núcleo grande formando núcleos menores. Mas como é que se quebra esse núcleo? Você joga um nêutron nele. E nesse nêutron, de onde que vem esse nêutron? De um explosivo qualquer, por exemplo, TNT. Então o que acontece? O átomo grande, radioativo, quando você joga esse nêutron, você quebra este núcleo e este núcleo se transforma em 2 ou mais núcleos menores, com liberação de uma grande quantidade de energia. Só que além de liberar energia, esse núcleo, ele quando quebra, ele libera 3 novos nêutrons. Cada nêutron pode atacar novamente um átomo de urânio. E esse átomo de urânio vai quebrar novamente, liberando mais 3. E assim sucessivamente. Ocasionando uma reação em o quê? Em cadeia. Que é o princípio da bomba atômica. Hiroshima, Nagasaki, lembram? O que aconteceu? O urânio, que foi utilizado na bomba, foi bombardeado por um nêutron. E esse nêutron deu aquela montoeira de explosões, ou as 2 explosões que vocês têm no noticiário. Então aqui você tem um exemplozinho. Ó. O núcleo grande, pode ser do urânio, atacado por um nêutron, certo? Resultando em 2 elementos menores, no caso aqui poderia ser o bário ou o criptônio, mais uma certa quantidade de energia, que é muito grande, certo? Aí que vem o grande interesse pelas reações nucleares, usinas nucleares, certo? E liberando quantos nêutrons? 3. O que vai acontecer com esses 3 nêutrons? Vão atacar novamente 3 nêutrons. Por isso que a explosão se dá quase que instantaneamente, liberando grande quantidade de energia. Outra definição é de fusão nuclear. Fusão nuclear é o contrário da fissão, é união. Lembram? Fissão, quebra. Fusão, união. É o que acontece no Sol. Esse calorzinho que a gente sente vem da onde? Das reações solares. O que acontece? Os átomos de hidrogênio, certo? Os seus isótopos, já vimos lá em estrutura atômica, o deutério, o trítio, o próprio hidrogênio, se ligam para formar quem? O átomo de hélio. E nessa formação do átomo de hélio, que é um núcleo maior do que os dos hidrogênios, libera uma quantidade
imensa de energia, muito maior do que a bomba atômica. Só para você ter uma ideia, só que o seguinte, aonde que acontecem essas reações? No Sol, nas estrelas, lá a energia é muito grande. Então, para você ter uma fusão nuclear, você precisa de milhões de graus Celsius. Só para ter uma ideia, para você detonar uma bomba H, que é a bomba de fusão, certo, de hidrogênio, você precisa de pelo menos uma bomba atômica para você poder fazer a fusão desses núcleos, liberando novamente uma grande quantidade de energia. Bom, pessoal, esses dois assuntos são assuntos bem pertinentes no seu vestibular, né? A eletroquímica, que envolve as questões de energia de um processo, e a radioatividade, que são assuntos que envolvem a parte da medicina, né? A cura, a quimioterapia e assim por diante. Assuntos hoje em dia bem interessantes para ser cobrados em qualquer vestibular. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima!